chegou até aqui. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males que desejamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sartas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas nos espinheiros ou figos nas sartas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo. Todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais, por Jesus, nosso Mestre. O texto que foi lido essa noite, conhece-se a árvore pelo fruto. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que a gente sempre usa como guia para nossas doutrinas aqui, no capítulo 21, e esse capítulo 21, haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Ele está em dois evangelhos, está no de Mateus e está no Evangelho de Lucas, da Bíblia, nos textos bíblicos. E conhece a árvore pelo fruto. Esse texto que foi lido mostra assim como Jesus era genial. Assim, nas comparações que o mestre fazia, e quando ele fala de árvores e fala de fruto, quando ele fala de árvore, ele está fazendo qual é a comparação que o mestre faz? Ele está nos comparando, cada um de nós com a árvore, como cada pessoa na terra fosse uma árvore. E os frutos, as obras dessas árvores, né, dessas pessoas. E aí ele fala assim, a árvore boa dá um bom fruto, a árvore má dá um mau fruto. E aí ele continua, a árvore boa não dá
fruto ruim. E a árvore ruim não consegue dar o fruto bom. E aí é interessante porque aí ele na sequência ele fala assim, ó. Aí ele usa uma outra metáfora. Ele fala, a boca fala que o coração está cheio. Né? Que do homem bom saem boas obras, de uma pessoa ruim saem obras ruins. Então essa comparação que ele faz é muito interessante, assim, é o jeito que ele colocou isso. E aí ele continua, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que ele quer dizer com isso? Se nós somos comparados à árvore, seremos cortados e jogados ao fogo, isso é uma figura de linguagem forte que ele usou para dizer o seguinte, aquele que não segue o Evangelho e se torna uma boa árvore, que produz boas obras, que se torna uma boa pessoa e não produz boas obras, vai o quê? Sofrer. O fogo aqui, ser cortado, jogado ao fogo, significa sofrimento, dificuldades. Né? Como ele fala lá num determinado momento, né? O ranger de dentes, as dores. Vocês entenderam? Então se entende muito por isso, se a gente não conseguir produzir boa obra, bons frutos, é isso que vai nos acontecer. E aí ele continua dizendo o seguinte, guardai-vos dos falsos profetas e falsos cristos. E o capítulo fala sobre isso. Quando Jesus dizia para a gente tomar cuidado com os falsos cristos, isso lá atrás, ele já previa que isso aconteceria no nossos tempos, né? Nesse tempo que a gente está passando, que nós encontraríamos pessoas tentando se passar por Cristo, por Jesus, e espíritos tentando a mesma coisa, passar pelo Cristo. A gente tem que entender que Jesus Cristo era único, foi o único Espírito perfeito que nasceu na Terra, encarnou aqui na Terra uma única vez e com o objetivo de deixar para nós o Evangelho e o caminho a ser seguido. Que ele, depois disso, não voltaria mais. Na verdade, não voltar é uma palavra equivocada. Jesus nunca nos deixou. Tanto é que ele diz nos textos bíblicos, ele fala assim, quando tiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, aí eu estarei. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Nós estamos falando dele, porque nós estamos falando do Evangelho dele. Então Jesus está aqui. E ele não precisa se materializar aqui, ele não precisa aparecer aqui num corpo físico para provar isso. Ele disse isso lá nos Evangelhos. E quando ele fala que guardai-vos dos falsos cristos, era isso, que a gente devia tomar cuidado, porque muitos viriam em nome dele e enganariam. E também ele falou, cuidado com os falsos profetas. Primeiro vamos entender o que é profeta. Profeta se fala de uma pessoa ou de um espírito que tem a condição de prever o futuro. Só que não é só isso. Nos textos bíblicos não fala só disso. Diz que também que esse profeta, além de prever o futuro, ele também tem que trazer as verdades cristãs, ser um missionário, né, de Deus, de Cristo aqui na Terra e trazer as revelações divinas. Por isso que ele fala que devemos tomar cuidado com pessoas que se intitulam serem profetas, serem líderes religiosos, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sendo aproveitadas da bondade, da ingenuidade, e pessoas ou pseudo-espíritos, né, estão enganando, enriquecendo com isso, cobrando por isso, usando da mediunidade para o lucro próprio. E a gente já falou isso aqui, a mediunidade é nos dada de graça, Deus nos deu de graça. E é de graça que nós temos que devolver. Por isso que na casa aqui, nada é cobrado. Não pode, não é para isso. Nós ganhamos de graça.
E se nos propomos a fazer esse trabalho, é também para fazer esse trabalho de graça. Então, tome cuidado com as pessoas que se titulam profeta, líderes religiosos, que se aproveitando da bondade acabam enganando e, o que é pior, desencaminhando pessoas. E aí, se a gente quer saber o profeta verdadeiro, conhece ele pela obra, pela moral, pelos bons frutos. Tem uma coisa que é muito importante, eu anotei aqui, porque ele tem muito a ver com o tema. Muitas pessoas falam assim: existe anticristo, existe diabo, existe demônio, existe anjos caídos. É muito importante entender isso, porque quando se fala isso, se fala na seguinte condição: como se fosse um espírito criado eternamente para ser um diabo, ou para ser um demônio, ou para ser um anjo caído. A doutrina espírita rechaça isso totalmente. Vocês têm que entender que Deus criou todos nós simples e ignorantes. Somos criados todos iguais, todos partindo do mesmo caminho. E entramos numa trajetória de reencarnações onde a gente vai evoluindo. E estamos aqui na Terra, nesse momento, cumprindo mais uma etapa. Então, o que acontece? Se existisse um anjo caído, ou um demônio, um diabo, só poderia ser criado por Deus, porque Deus criou tudo. E por que ele criaria um ser, uma criatura, para ser eternamente má? Isso não existe. Quando tratarem, falarem desses irmãos para vocês, nós consideramos irmãos, são espíritos que ainda não encontraram o caminho da luz. Um dia, esses espíritos que hoje se intitulam, que chegam nos lugares e falam que são diabos, demônios, anjos caídos, esses espíritos serão anjos de luz. Então, para vocês entenderem que quando alguém falar disso, não olhem dessa forma. Vocês pensam assim: são nossos irmãos que ainda não encontraram o caminho do bem. E aí eu queria ir para os finalmente dizendo, voltando novamente à frase que abriu a nossa conversa hoje: conhece a árvore pelo fruto. Aí eu pergunto para vocês: que tipo de árvore cada um de nós está sendo? O que cada um de nós está fazendo para melhorar? O que cada um de nós já está conseguindo produzir de fruto? O nosso fruto já tem sido bom? Já é um fruto que perdoa? Já é um fruto que releva? Já é um fruto de uma árvore que está levando a paz? Ou nós ainda estamos no caminho de que nem fruto produzimos ainda? Isso é muito importante. Nós estamos tendo uma grande oportunidade nessa encarnação. Uma grande oportunidade. Muitos irmãos hoje, que nós poderíamos chamar de espíritos, que são socorridos aqui, que estão entre nós, e que estão aí fora vagando, assim, gostariam muito de ter a chance de estar aqui no nosso lugar encarnado, tendo a oportunidade de escrever uma bela história. E lá no final, a gente, como uma árvore já envelhecida, olhar para trás e dizer: demos ótimos frutos. E os frutos que a gente deu viraram semente, que são nossos filhos, nossos netos, e nós encaminhamos eles também pelo mesmo caminho. Pensem nisso. É muito importante. Jesus deixou para nós o caminho. Ele deu a direção a seguir. Ele falou: perdoa, releva, não julga, vive em paz. Graças. Que o Mestre ilumine a todos vocês, todos. Mais uma vez, vamos levar a atenção para Deus, agradecendo por cada palavra, que a gente possa ser uma boa árvore e produzir
mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é